Olá, amigos, olá, amigas, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar de volta aqui com vocês. E como foi aí o ano de vocês? Tudo bem? Graças a Deus aqui foi tudo bem. Estamos aqui mais um ano com muita fé, com muita dedicação, com muita coragem. Lembrando que Ele está conosco do início ao fim do ano e do fim ao início do ano. Então a gente vai começar aqui fazendo a nossa leitura de hoje, que está localizado aí no livro de Tiago. Vamos lá. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então ficou claro essa passagem bíblica aí de Tiago, falando assim, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. A mensagem de hoje para nós é a seguinte: como entender a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Então, esse ano aqui, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos começar aqui. A vontade de Deus e o seu querer em relação a todas as coisas é através da sua vontade. Ele decreta e permite cada ação que ocorre na existência do universo. Deus é soberano, nada pode escapar de sua vontade, e isso quer dizer que nada acontece fora da vontade de Deus. Se qualquer atividade pudesse acontecer além da vontade de Deus, então Deus não seria Deus, pois haveria algo sobre o qual ele não teria domínio. Então, a vontade de Deus se estende sobre todas as coisas e é compreensível a preocupação de muitas pessoas em como entender a vontade de Deus. Esse fato é uma preocupação válida e importante, mas antes preciso considerar que o fato é que a vontade de Deus é a vontade tem a ver conosco. E o que a Bíblia tem para nos dizer sobre essa vontade? A Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus, de modo que deixa claro que essa vontade é a causa última de tudo o que acontece. Nas Escrituras, nós lemos que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Vamos ler aqui, livro de Apocalipse, olha só o que diz. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Além disso, a contínua existência de tudo o que há deve ser a própria vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve assim, em Efésios 1, versículo 11, diz assim, faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Perceba que o apóstolo Paulo usa o particípio presente para ensinar que a operação de Deus no universo é de acordo com a sua vontade e atividade contínua. Tudo acontece tanto no nível geral como no nível pessoal. Está sujeita à vontade de Deus no nível geral. A história da humanidade caminha e se desenvolve conforme a vontade de Deus. Deus é quem tem domínio sobre os reinos dos mundos, dos homens, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes.
No nível pessoal, todos os eventos de nossas vidas ocorrem de acordo com a vontade de Deus, de modo que jamais devemos pensar que temos qualquer controle absoluto acerca do que podemos ou não fazer. Por isso, a melhor coisa é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Foi o versículo que eu li para você, lá no início. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. E vamos agora aprendermos a diferença dos aspectos das vontades de Deus. Uma distinção muito importante sobre a vontade de Deus é aquela que distingue sua vontade secreta de sua vontade revelada. Muitos textos bíblicos falam sobre esses dois aspectos da vontade de Deus, mas há um particular que pontua essa questão de uma forma objetiva. No livro de Deuteronômio, nós lemos assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Perceba que o texto de Moisés, ele fala de coisas encobertas e coisas reveladas. Você prestou atenção? E qual é a vontade secreta e decretiva de Deus? As coisas encobertas, das quais o texto de Deuteronômio fala, se trata da vontade secreta de Deus, que inclui os detalhes de como ele governa o universo, que obviamente também abrange eventos futuros. Então, a vontade secreta de Deus diz respeito aos seus decretos ocultos. Por isso, ela também é chamada de vontade decretiva. Portanto, quando Deus decreta algo, de fato aquele decretou e acontece. Isso é inevitável, pois se a vontade decretiva de Deus pudesse ser impedida, ele não seria Deus. Você vai ler Jó, capítulo 42, versículo 2. Geralmente, só temos conhecimento da vontade secreta de Deus depois que os eventos que ele decretou aconteçam no seu tempo. Então não adianta tentar descobrir a vontade de Deus nesse aspecto, porque isso seria uma busca inútil. O texto bíblico diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, elas não são da nossa conta. Eu vou repetir novamente para você, olha só. Olha o que o texto bíblico diz, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E isso não é da nossa conta, entenderam? Então, mais extraordinariamente que as coisas reveladas são para nós. Então, as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus, somente para Ele. Através da sua palavra, alguns dos seus decretos enfatiza que não é o homem quem descobriu a parte da vontade secreta de Deus, mas Deus é quem livremente decidiu remover o véu e tornar alguns de seus decretos secretos conhecidos ao homem. Então é Deus quem revela. Deus revela o oculto e o escondido, só Ele que revela para nós. Como, por exemplo, podemos citar profecias bíblicas acerca de eventos futuros. Também é importante entender que Deus realiza a sua vontade decretiva tanto causativamente quanto meio da livre ação de suas criaturas. Embora isso não anule a responsabilidade humana nesse processo, há um versículo bíblico que mostra claramente essa verdade. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Veja que está falando aqui da entrega de Jesus na cruz, tá? Por nós.
Veja que esse texto diz, numa mesma frase, que o sofrimento de Cristo aconteceu pela vontade, o quê? Decretiva de Deus. E aqueles que crucificaram e o mataram eram responsáveis pela injustiça que fizeram? Então você vai ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 e 28. A vontade decretiva de Deus e a existência do mal. Agora vamos para essa outra parte aqui. Aqui ficou bem claro que muitas vezes a vontade decretiva de Deus inclui também atos pecaminosos de suas criaturas. Contudo, é preciso sempre manter em mente que isso jamais ocorre, de modo a tornar o autor do pecado a fazer dele alguém que se deleita com a maldade. Nós realmente não podemos explicar exaustivamente como isso pode ser possível. Mas, na mente do Senhor, que é infinitamente maior que a nossa, isso faz todo sentido. Por ora, a maioria dos estudiosos defende que a vontade de Deus a respeito do pecado é permissiva e não causativa. Em outras palavras, Deus permite o pecado, mas ele não efetua o pecado. Além disso, apesar da vontade de Deus permitir o pecado, isso não significa que ele tem prazer no pecado. Ou seja, Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, ou seja, o ser humano, o indivíduo em si, ele ama, mas as práticas daquele indivíduo, as coisas que esta pessoa está fazendo, as práticas com atitudes, essas sim, Deus aborrece. É muito diferente uma coisa da outra, Portanto, se a sua vontade decretiva Deus, ele pode usar até mesmo as coisas ruins para cumprir o seu propósito. Veja a história de José do Egito. É um exemplo claro disso, a qual fazia parte da vontade secreta, e Deus torna bem e o mal praticado pelos seus irmãos e José contra eles, Você prestou atenção que tudo que aconteceu com José foi a permissão de Deus, Aquele mal veio para o bem. José sofreu, mas ele teve a vitória no final. Gênesis 50, 20. Nesse mesmo sentido, muitas vezes a vontade de Deus que nós cristãos sofremos, às vezes, o que a palavra de Deus diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, os decretos de Deus, até mesmo o sofrimento, é útil para aperfeiçoar o caráter e amadurecer a fé dos redimidos. E a vontade de Deus revelada e perceptiva de Deus. O texto de Deuteronômio também fala sobre as coisas que foram reveladas por Deus, e essas coisas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Então, a vontade de Deus revelada geralmente contém os seus preceitos para as suas criaturas. Por isso que, na maioria das vezes, ela também é identificada como a vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus é regra de vida. O Senhor ordenou que as suas criaturas e aquilo que Deus quer que façamos são mandamentos que Ele quer que obedeçamos. Diferentemente da vontade decretiva de Deus, que é irresistível, isso é, que se cumpre sempre, a vontade preceptiva de Deus pode ser resistida, ou seja, a desobedecida com frequência. Como podemos entender a vontade de Deus? Vimos que podemos falar da vontade de Deus em diferentes aspectos, mas muita gente desconsidera isso quando pergunta sobre como fazer a vontade de Deus. É comum as pessoas quererem descobrir a vontade de Deus em relação a eventos futuros, na intenção de determinar qual decisão tomar no presente.
Em primeiro lugar, não existe essa coisa de descobrir a vontade de Deus. O homem não descobre nada acerca de Deus. Ele apenas recebe que o próprio Deus resolveu revelar sobre si. Então é correto falar e entender a vontade de Deus. Consequentemente, em segundo lugar, é inútil querer especular sobre a vontade secreta de Deus, pois ninguém tem autoridade para revelar além do próprio Deus. Com as informações sobre os eventos futuros, que fazem parte da vontade decretiva e a vontade secreta dele, a maior parte desses decretos está realmente oculta a nós. Devemos desconfiar seriamente de qualquer pessoa que alega possuir uma nova revelação da vontade de Deus. Seja para as nossas vidas em particular, seja para o rumo da igreja e do mundo, e tudo que Deus de fato quis que soubéssemos sobre a sua vontade decretiva está revelada na Bíblia Sagrada. Está tudo lá para nós. Todas as revelações que Deus quis nos mostrar está na Bíblia Sagrada. Portanto, em terceiro lugar, a única fonte confiável de revelação de Deus é as Escrituras. A vontade de Deus é revelada na Bíblia, que devemos procurar entender e obedecer. Se, por outro lado, a Bíblia revela apenas a parte da vontade decretiva de Deus, por outro lado, ele revela de forma completa qual é a vontade preceptiva dele. Portanto, a Bíblia contém tudo o que precisamos saber sobre Deus. Na verdade, ela traz de forma clara e objetiva uma série de princípios gerais pela iluminação do Espírito Santo. Podemos aplicar a nossas vidas, seja na decisão acerca de um casamento, de um emprego novo, ou de uma mudança de cidade, de uma tomada de decisão, ou etc. Então nós temos que estarmos na direção de Deus para tomarmos decisões em nossas vidas, decisões compromissadas, decisões que, através da revelação do Espírito Santo, com a ajuda dele, nós vamos tomar decisões corretas. As decisões que Deus quer para nossas vidas como foi falado, um casamento, um emprego novo, uma mudança de cidade. Então tudo isso a gente tem que entregar na mão do Senhor e ser guiado por Ele, porque o Espírito Santo é Deus dentro de nós, vai nos guiar no melhor caminho. E agora vamos vivendo e entendendo a vontade de Deus. Nós devemos nos dedicar a obedecer à vontade de Deus e expressar os seus mandamentos à medida que confiamos na sua vontade secreta para nós será cumprida de acordo com a sua natureza, santa e sábia, amorosa e justa. Jamais a vontade de Deus será contrária à sua natureza. Quando nós vimos em meio a uma situação dolorosa, é difícil, devemos saber que nada está fora do alcance das mãos de Deus. A Bíblia diz que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, pois Ele quer guiar os nossos passos. Leia Provérbios 3, 5 e 6. Enquanto confiamos que Ele está conduzindo da melhor forma as coisas que nos estão ocultas, devemos ter prazer na sua vontade preceptiva que está revelada nas Escrituras. Meditar nela de dia e de noite. Agindo assim, seremos bem-aventurados e separados dos ímpios. Salmo 1, versículo de 1 a 4. Eu vou fazer essa leiturinha aqui para você. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não serão assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Muito boa essa passagem bíblica de Salmo 1, versículo de 1 a 4. E o apóstolo Paulo resume qual seja a vontade de Deus para nós, dizendo assim: essa é a vontade de Deus, é a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3. E o que é santificação? Segundo aqui o que está escrito na Bíblia, santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na nossa vida e daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo de santificação, o cristão é o quê? Ensinado, amoldado, a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. E por fim, se você quer saber qual a vontade de Deus a respeito de com quem você deve ou casar, ou ter um emprego, ou aceitar qual cidade morar, submeta-se às vontade de Deus. Se você quer tomar uma decisão, se você deve comprar algum móvel, alguma coisa, se você deve fazer aquele negócio, se você deve mudar de endereço, se você deve assinar esses papéis, tudo isso você tem que se submeter à vontade de Deus e se perguntar: será que é a vontade de Deus eu estar fazendo isso? Eu estar querendo decidir isso? Então, primeiro, se submeta à vontade de Deus sobre essas coisas que você precisa decidir. Então você será capaz de tomar uma decisão que não desobedeça os mandamentos do Senhor. E se houver mais de uma opção que não seja contrária aos princípios morais, espirituais à palavra de Deus, então você tem que ter a liberdade de escolher a que mais lhe agrada. Quando buscamos saber qual a vontade de Deus e não andemos aí às cegas, pois a sua palavra é luz para o nosso caminho. Olha o que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus, ela vai te guiar, ela vai ser luz para o teu caminho, para que você não ande às cegas sem saber o que está fazendo. Então Deus continue aí te guiando nesse ano todo, que você possa estar sempre ouvindo a voz de Deus, tá? Tomando decisões corretas de acordo com o que é a vontade que Ele quer para você. Não ouça outras vozes a não ser a voz de Deus, porque a voz de Deus para você é quem vai te levar para o caminho que você precisa. Tem aquela palavra que diz assim, que eu ouço muitos pregadores, mensageiros da palavra do Senhor falando: nós precisamos ouvir aquilo que nós realmente estamos necessitados. Então você precisa de uma coisa. Primeiro, você precisa de Deus na sua vida, e o resto Deus vai fazer. E você vai ser feliz na sua vida, apesar das tribulações, das lutas, né? O evangelho não é fácil, servir a Deus não é fácil, mas você vai conseguir. Com a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Deus abençoe, vamos aqui juntos, continuar juntos. Esse ano, conto com vocês. Estava com saudade já, nesse compartilhar de conhecimentos. Deus abençoe, um abraço.